Querido Deus, agora, Pai, que iniciaremos essa nova etapa em nossos estudos, que o Senhor continue a falar aos nossos corações, falar à Tua igreja, de forma que cada palavra, cada texto, cada verso que estudarmos, sejam versos que nos façam pensar e refletir sobre a nossa vida, nossa jornada, a nossa caminhada cristã. Ilumina mente e coração nesta noite. É o que eu te peço, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Iniciamos hoje, como tenho falado, dito, anunciado, o estudo na primeira carta do apóstolo Pedro. Nós sabemos que Pedro escreveu duas cartas, a primeira carta e a segunda carta, de forma simultânea. Pouco tempo depois, ele vai escrever a segunda carta em resposta à realidade vivida por aquela igreja ou aquelas igrejas nas cidades que nós bem perceberemos nesta noite. E essa aula é uma aula introdutória, uma aula que vai falar um pouco sobre o contexto geral da carta, para que fique muito mais fácil nós compreendermos as nuances dos ensinos e da palavra de Pedro. É por isso que você não deve se assustar, porque hoje a gente só vai trabalhar um verso, só o verso primeiro, ok? Mas não será assim de forma constante, nós vamos avançar mais à frente. Então, o verso 1, e eu quero que você acompanhe comigo, 1 Pedro, capítulo 1, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersação no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Logo nesse primeiro verso nós temos algumas informações muito importantes, de grande relevância para nós. Primeira informação é: quem escreveu a carta? Quem escreveu esta carta é claro, é óbvio, não há dúvida para os teólogos, claro, não há dúvida para os teólogos sérios, teólogos reformados, teólogos bíblicos, de fato, de verdade, não há dúvida que quem escreveu foi Pedro. E por isso que nós vemos logo no início ele dizendo, Pedro. Mas além de dizer que ele e se apresentar o seu nome, ele também diz que ele é um apóstolo de Jesus Cristo. Inicialmente, como disse, não há dúvida da autoria. Mas quem era Pedro? Às vezes nós estudamos muito sobre quem foi Paulo, o que Paulo fez, a sua conversão, a sua caminhada, vida e também morte. Esquecemos de olhar para Pedro, o grande discípulo, um grande apóstolo que foi líder na igreja em Jerusalém, aquele homem que metade do livro de Atos dos Apóstolos fala sobre o seu ministério, sobre o desenvolvimento da sua vida como apóstolo, que no livro de Atos é registrado que o primeiro sermão da era cristã é ministrado por ele, e ali uma multidão de pessoas se convertem. E eu quero citar e trazer à sua memória o primeiro texto das Escrituras Sagradas que vão narrar a primeira vez que Paulo é apresentado a nós. Abram as Escrituras no Evangelho, segundo escreveu o Evangelho da vida de Jesus, a história de Jesus, segundo escreveu João. Epístola ou o Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. João, capítulo 1. A partir do verso 35. João 1, esse é o primeiro relato a respeito da vida de Pedro.
O verso 35 diz assim, João capítulo 1, a partir do verso 35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, diz: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse: O que buscai? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, aonde assistis? Respondeu-lhe: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguindo Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e levou-o a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Você pode repetir comigo o que ele disse? Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. A primeira informação que nós temos é que Pedro tem o seu nome hebraico Simão, e ele era filho de João, e Simão tinha um irmão chamado André. O primeiro contato com Cristo, com o Salvador, com o Messias, não deu através de Pedro ou de Simão, mas sim de André, que ao passar uma tarde abençoada com Cristo, ouvindo dele, vai à sua casa, à sua família, e o primeiro que encontra é o seu irmão Simão. Eles eram pescadores profissionais, viviam na região da Galileia, eram pessoas simples, mas havia no seu coração a expectativa do Messias que eles esperavam há anos e anos. E quando então André diz que ele tinha achado o Cristo, o Messias, Pedro se levanta e vai com ele até onde estava Cristo. E então, lá chegando, eu imagino a cena, sem muitas palavras. Simão chega diante de Jesus, Jesus já olha para ele e já diz: Tu és Simão, filho de João, e serás chamado Cefas. E é interessante porque a partir daquele momento é que ele vai ser chamado com o nome que nós vamos conhecer, que é Cefas, ou Pedro, porque Cefas era pedra, significava pedra em aramaico, e pedra em grego, Pedro, ou Petros. A partir desse momento nós vamos ver em alguns textos Simão sendo chamado de Simão Pedro, sendo chamado de Cefas. E é interessante que o apóstolo Paulo gosta de chamá-lo de Cefas. E o próprio nome que nós temos em Atos dos Apóstolos de forma constante, Pedro. Uma outra informação que nós podemos trazer é: Pedro era casado. Lembrem-se, lá em Mateus, quando Jesus ele cura a sua sogra. E é citado, mais uma vez, Pedro, um homem que foi casado por Paulo. Abram as Escrituras, em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 5. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 5. Sabemos que Paulo não era casado, e talvez muitos possam pensar, né? Então, para ser apóstolo, não pode ser casado. Mas Pedro, ele era casado, e a sua esposa caminhava com ele em seu ministério. Capítulo 9, o verso 5. O verso 5 diz assim, capítulo 9 de 1 Coríntios, verso 5. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã,
como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor. E quem? E Cefas. Cefas é Pedro. Então, Pedro, ele era casado e sua esposa caminhava também com ele no seu ministério. Outra informação importante é que Pedro, que como sabemos foi chamado pelo Senhor, fazia parte do grupo, o grupo seleto. Quando Jesus chamou os seus discípulos, Pedro, João e Tiago estavam sempre muito mais próximos dele. Pedro era aquele que, logo de início, tornou-se um dos líderes do colégio apostólico. De forma natural, ele era um líder nato. Claro que, como um líder nato que era, tinha os seus acertos, os seus erros também. Talvez por isso, já o conhecendo antes da fundação do mundo, o próprio Jesus escolheu para ele esse grande apelido de Pedro, Pedra. Mas nós observamos que esse que foi chamado a ser discípulo, ele também era um apóstolo. Porque é uma grande diferença entre o termo discípulo e apóstolo. De forma geral, a palavra, o termo apóstolo, significa aquele que foi enviado. De forma muito simples. Aquele que foi enviado com uma conotação real. O apóstolo era aquele que representava o rei, o monarca. Era aquele que tinha a assinatura, o anel do rei, para resolver questões concernentes ao reino. A palavra, de forma geral, apóstolo, é usada nas Escrituras não apenas para os 12 ou juntamente com o apóstolo Paulo. Mas, por exemplo, Tiago, o meio-irmão de Jesus, em determinados momentos, por Paulo é chamado de apóstolo. Mas aí é apenas no sentido daquele que está caminhando, fazendo a mensagem, pregando a palavra. Mas aqui, quando o apóstolo Paulo diz, eu sou apóstolo de Cristo Jesus, ele está dizendo que ele é um dos 12. Que de forma especial o próprio Cristo o consagrou, o separou para aquela grande missão. É interessante que hoje muitas pessoas, muitos líderes fazem questão de dizer que são apóstolos. Mas apóstolos, na palavra estrita, é aquele, ou foi aquele que viu ao mestre, caminhou com o mestre, viu a ele ressuscitado. Então, no sentido máximo da palavra apóstolo, hoje nós não temos apóstolos. E aqueles que se dizem apóstolos, hoje não são. Porque não andaram com Jesus, não comeram com Jesus, não o viram ressuscitar. E quando Pedro diz, Pedro, apóstolo, ele está chamando aqueles que ouviriam a sua mensagem a atenção de que a sua palavra não era uma palavra qualquer, era uma palavra que vinha da parte do próprio Deus. Assim como o apóstolo Paulo iniciava as suas cartas lembrando ao seu público que a mensagem era uma mensagem divina, que a mensagem que ele trazia é uma mensagem que era a mensagem do próprio Deus, Pedro está fazendo a mesma coisa. Então, a primeira observação que nós temos, quem escreveu? Foi o apóstolo Pedro. E a segunda informação dentro disso é, quando que o apóstolo Pedro escreveu esta carta? Qual foi o momento histórico? Há duas hipóteses, e eu prefiro seguir os teólogos, os historiadores da segunda hipótese. A primeira hipótese, que data a carta, é antes do ano 63
da era cristã. E você vai entender o porquê que eu digo antes do ano 63. Alguns teólogos vão entender que o grau de perseguição que a igreja está vivendo nesse momento não dá ênfase a uma grande perseguição como a perseguição que o Império Romano vai trazer à igreja cristã. Então, esses teólogos, eles entendem que a carta foi escrita antes do ano 63, entre o meado do ano 63, e não após. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, que é o grupo majoritário, o grupo daqueles que têm a maior influência, dizem que é a partir de 64, e compreendem entre 64 a 66. Por que 64? Em 64 acontece algo que muda a cristandade, ou que muda o mundo antigo. O que acontece? Nero, o imperador de Roma, ele resolve reformar a cidade de Roma. E na sua cabeça, para reformar, porque o Senado não queria permitir que a cidade fosse reformada, porque era muito gasto, e Nero tinha aquela visão de grandiosidade, ele, segundo alguns historiadores, resolve incendiar Roma. Não é comprovado, mas muitos historiadores dizem que foi o próprio Nero que tocou fogo em Roma. E no dia 18 de julho de 64, Roma pega fogo. Roma é lambida pelas chamas. Toda a cidade e vizinhança sofrem. Quer dizer, quase todos. Dos 14 distritos da cidade de Roma, ou as 14 cidades, apenas 3 não foram muito afetadas. E não sei se pela providência agridoce de Deus, as 3 eram as cidades, os distritos, em que a maioria era composto por cristãos e judeus. É claro que o Senado vai culpar Nero. E Nero, sabendo disso, vai achar um bode expiatório. E quem ele vai culpar? Os cristãos. Então, a partir de julho de 64, vai mudar o quadro quanto às perseguições. Até aquele dia, 18 de julho de 64, quais eram as perseguições sofridas pelos cristãos? Era diretamente pelo Sinédrio, era diretamente pelos judeus que não recebiam e não queriam entender e compreender que Jesus, de fato, de verdade, era o Filho de Deus. A perseguição até 64 era produzida pelos próprios judeus. De quando em quando, nas cidades em que os evangelistas, pregadores iam, o magistrado, junto com aqueles judeus, como Paulo vai viver isso na cidade da Galácia, em Éfeso, eles vão se juntar para tentar acabar com o evangelho. Mas a perseguição era diretamente pelos judeus. Os romanos não perseguiam aos cristãos. Alguém pode dizer, não, pastor, Atos 28 mostra que Paulo ficou preso em Roma 2 anos. Então, provavelmente, Roma perseguia aos cristãos. Não. Se você lembrar do fato, quando Paulo chega em Jerusalém, os judeus tentam matá-lo, e um soldado romano o salva da morte, e aí então ele fica na fortaleza Antônia, guardado por aquele homem. Depois ele é levado a Cesareia, e lá em Cesareia ele fica 2 anos, e os judeus tentando matá-lo o tempo todo. No final desses 2 anos, mudando governadores, ele pede vista para comparecer diante do quê? Do tribunal de César. É ele que pede, porque ele sabia que os judeus queriam matá-lo ali. Então ele
como um cidadão romano, porque ele tinha duas cidadanias. Ele era judeu, porque os seus pais eram judeus, mas em determinado momento da história, os pais deles ganharam a cidadania romana, e quando ele nasce, Paulo nasce em Tarso, ele já nasce com o direito da cidadania romana. Então, Paulo era judeu, mas tinha a cidadania romana, e ele traz a si o direito, porque todo cidadão romano que fosse acusado de qualquer tipo de situação, ele tinha o direito de se defender diante do seu imperador, diante de César. É por isso que ele vai para Roma, não é por uma perseguição dos romanos. Então, em 64, a coisa muda. A partir de 64, a igreja começa a ser perseguida, começa a sofrer grandes perseguições. Nós sabemos, historicamente, com certeza, que o apóstolo Pedro morre em 68 da era cristã. Morre em Roma. Ele é assassinado em Roma, crucificado naquela cidade. Historiadores dizem que ele é crucificado de cabeça para baixo, porque não se acha digno de ser crucificado como o Senhor Jesus. Bom, então nós já sabemos que Pedro é o escritor, com certeza, Pedro o apóstolo. Nós sabemos que ele escreveu a sua carta provavelmente após o incêndio de Roma em 64. E o porquê que a maioria dos teólogos entendem, historiadores, que foi a partir de 64? Porque o cerne da sua carta, a mensagem da sua carta é uma mensagem de esperança. Aqueles homens, aquelas mulheres daquelas cidades, os crentes que eram fiéis ao Senhor, precisavam ter esperança. Precisavam se alegrar no Senhor. Precisavam de uma palavra de conforto. Uma palavra que lembrasse a eles que Jesus era com eles. Que Jesus era o seu tudo, era o seu alfa, era o seu ômega, o princípio e o fim. A carta é uma carta de conforto e de esperança para aqueles crentes. Mas principalmente que aqueles crentes, aqueles homens, aquelas mulheres, tinham uma vocação, tinham sido chamados pelo Senhor. Assim como ele, Pedro, tinha sido chamado como apóstolo, aqueles homens, aquelas mulheres tinham sido chamados para ser igreja de Deus. Mas por que ele precisa trazer essa palavra de esperança, de fé, de consolo, reforçando a missão que eles tinham? Porque aquelas pessoas daquelas cidades estavam sendo perseguidos de forma intensa. E nessa carta, o apóstolo Pedro vai falar diversos momentos sobre a perseguição que eles estavam vivendo. Começa ainda no capítulo 1. Passem os olhos, capítulo 1, verso 6. O verso 6 diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais constritados por várias provações. Então ele, logo no início da sua carta, ele traz à memória essa verdade. Nisso vocês precisam exultar. A gente vai falar sobre o que é nisso mais à frente. Mas embora no presente, ele vai dizer por breve tempo, seja necessário sejais contristados por várias provações. Aí o verso 7, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A provação, as situações adversas que eles estavam vivendo eram comparadas ao fogo que refina o ouro. Então não era uma perseguição local, não era uma perseguição pequena, era uma grande perseguição. No capítulo 2, verso 12, ele vai reiterar isso dizendo: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos
gentios, para que naquilo que falam contra quem? Contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, façam o quê? Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aqui ele faz uma pequena citação. Por quê? Porque para o Império Romano, quem eram os cristãos? Eram aqueles assassinos, destruidores de lares, que haviam tocado fogo na sua amada cidade. Para aquelas pessoas, ou para aqueles que estavam diante deles, aqueles cristãos eram maus, eram malfeitores. Aí ele diz, mesmo diante dessas acusações, que não eram verdadeiras, é claro, vocês precisam agir de forma graciosa, para que, mesmo diante das acusações, essas pessoas possam ver a atitude de vocês, perceber que é tudo uma mentira, e então glorificarem a quem? Não a eles, mas a Deus. Capítulo 3, a partir do verso 13. Ele diz, ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis o quê? Alarmados. Então, verso 14, vai mostrar mais uma vez que aqueles crentes estavam sendo acuados. Ele diz, não sintam medo, não fiquem com medo, com as ameaças, nem fiquem alarmados. Verso 15 ele diz, antes, santificai a Cristo como Senhor, e em vosso coração estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Bom, o último texto é o capítulo 4, do verso 12 ao verso 19. E aí eu quero convidar você a me ajudar nessa leitura. Verso 12 ao verso 19, capítulo 4, 1 Pedro. Vamos ler de forma alternada. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Mas se sofreis como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Percebam nessas palavras de Pedro, e a segunda carta também vai se referir a essas perseguições. As perseguições não eram locais, as perseguições não eram de alguns judeus, mas as perseguições agora, elas tinham um novo nível, um nível do Império Romano, que é um império que está contra a igreja, contra os eleitos de Deus.
É interessante notar também que o que nos ajuda no argumento é um termo que está no capítulo 5. Você está com a Bíblia aberta, capítulo 5, verso 13. Olha o que diz o verso 13. O verso 13 diz assim: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Seguraram aí esse texto? O apóstolo Pedro está em algum lugar, ok? Está em algum lugar. Ele está escrevendo esta carta àqueles cristãos, e ele escreve essa carta de algum lugar. A princípio, nós não temos uma informação exata de onde é esse lugar, porque a única vez que cita um lugar que ele poderia estar é aqui nesse texto. Porque é mais ou menos isso que ele está dizendo. Ele não diz o nome da senhora eleita. Diz? Não diz. Ele diz assim: a senhora eleita vos saúda, a vocês que também são eleitos, igualmente ao meu filho Marco. Marco, você sabe quem é, né? Que no início da sua jornada cristã era cooperador do apóstolo Paulo. Depois, no final da primeira viagem missionária, Paulo não permite que ele continue o trabalho missionário, ele fica com o seu primo e depois de algum momento da história, ele vai se tornar cooperador com Pedro na obra do Senhor. Mas o que me chama a atenção e nos chama a atenção é essa aqui. O que ele está dizendo é o seguinte: ele está num lugar, e aí na hora de fazer a despedida ele diz, né? Além de mim, essa irmã eleita e Marco, assim como Silvano, né? Mas aqui ele não cita Silvano, que é Silas, saúdam vocês também. Aqui está a dica onde ele estava, porque essa irmã, ela estava onde? Na Babilônia, não é isso que ele diz? Em Babilônia. Agora, que Babilônia é essa? É aquela Babilônia antiga, lembram da Babilônia? A Babilônia, na época do Antigo Testamento, era a capital do Império Babilônico, para onde os judeus foram deportados, e lá permaneceram durante 70 anos. Essa é a grande Babilônia, que foi destruída, foi varrida do mapa. O próprio Império Romano depois vai tomar posse daquela região. Então os historiadores dizem com certeza que quando ele fala sobre essa irmã que estava na Babilônia, não era a Babilônia literal, porque não tinha. Havia, próximo ao Egito, um lugar em que esse lugar era chamado também de Babilônia, mas também não era ali. Diante dessa provação do povo de Deus, o que Pedro estaria fazendo ali? Então, o que seria, que lugar é esse? Na verdade, a palavra Babilônia, para o Império Romano, vai se tornar uma realidade justamente após o incêndio de Roma e a perseguição de Roma. Por quê? A igreja está sendo perseguida, os seus líderes estão sendo perseguidos. Quando os apóstolos ou os líderes enviavam uma carta para consolo, conforto, como Pedro faz, essa carta era lida não apenas numa igreja, mas era uma carta circular, lida em diversos lugares. E que talvez o infiltrado pudesse ali estar. E imagine Pedro dizendo: a irmã eleita que está em Roma, assim como Marco, meu filho na fé, te saúdam. Estaria dizendo que uma parte dos cristãos ainda estariam o quê? Na cidade de Roma. E com certeza, aqueles soldados avisariam, ou quem, o delator, avisaria, e seria um perigo para aqueles crentes, principalmente na cidade, na capital de Roma. Então eles começam a usar códigos, e nada mais apropriado que chamar Roma de Babilônia.
grande perseguidor dos judeus no passado, agora era perseguidor dos cristãos e também dos judeus. Então, quando o apóstolo Pedro usa o termo Babilônia, ele está se referindo a Roma. E esse termo só vai surgir, só vai existir após as perseguições do Império Romano para com os cristãos. A gente já entendeu, então, que o apóstolo Pedro que escreve, nós já entendemos que provavelmente é quase certo que as perseguições iniciaram-se após a destruição da cidade de Roma pelo incêndio. Nós já sabemos que o apóstolo Pedro escreve provavelmente ou de Roma, ou dos seus arredores, uma daquelas cidades de Roma. Ali ele estava escondido, mas ainda atento às necessidades da igreja. Agora nós precisamos compreender quem são aqueles que são os destinatários desta belíssima carta, desta inspirada carta. Bom, ainda no verso 1, nós temos, depois da vírgula, começa o texto assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. E aí ele continua: voltando aqui, eu estava na segunda carta. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. A primeira informação que nós podemos ter daqueles que são os destinatários, aqueles que recebem a carta, é que eles são chamados por Pedro de eleitos. Aquelas pessoas são eleitas. A palavra eleita é escolhido. É alguém que foi escolhido por outro. Alguém que foi separado por alguém. E Pedro diz que aqueles que ali estavam, aqueles que receberiam esta mensagem, aqueles que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, eram eleitos, eram escolhidos por Deus. Nessa primeira carta, nós temos algumas referências ao termo eleito, ou seja, aquele que é escolhido. Nesse próprio verso, no verso 1, quando ele diz aos eleitos, logo no verso 2, mais uma vez ele diz eleitos segundo a presciência de Deus. Isso a gente vai deixar falar sobre presciência de Deus de forma muito tranquila, calma, vai ser uma aula só para falar sobre presciência de Deus, a gente vai falar depois. Mas nós temos no verso 1 e também temos no verso 2, olha o capítulo 2. Capítulo 2 nós vamos ter o termo 3 vezes apresentado. O termo eleito, o mesmo termo que é eleito aqui, é usado para Jesus. Verso 4 ele diz o quê? Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus o quê? Eleita e preciosa. Ele está se referindo a Jesus. O verso seguinte, o verso 6, vamos ler juntos? Pois está escrito: aqui ele repete o fato de Jesus ser eleito, ser separado pelo Deus Pai, e ele relata que ele tira esta visão não do Novo Testamento, mas do Antigo Testamento, e mais uma vez ele diz que Jesus foi separado, escolhido. E o último verso, é o verso 9, é um dos versos mais lindos das Escrituras Sagradas, que falam sobre o verdadeiro significado de ser igreja. Vamos ler juntos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude
Então, aqueles que se deleitaram no eleito de Deus em Jesus, aqueles que foram salvos por Jesus, foram feitos nação, raça eleita. E nessa eleição, eles têm uma missão, que é proclamar as virtudes daquele que os tinha chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos a palavra, o termo eleito, também na boca, principalmente de Jesus. Um texto que você bem conhece, João capítulo 15, verso 16. E eu acho que você nem precisa abrir as Escrituras para recitar comigo esse texto. Vamos lá? Não foste vós e vos nomeei para que vades, a fim que o vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedis em meu nome, ao Pai, eu vos conceda. Bom, está quase bom, né? Mas é Jesus mesmo que está dizendo, ó, não foram vocês, dizendo aos discípulos, aos apóstolos, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu que vos escolhi. Isso se dá muito bem para entendermos exatamente o que é o conceito de eleição, o conceito do chamado, o conceito do separar. Aqueles foram escolhidos, não apenas chamados, porque muitos são chamados de Jesus, mas poucos os escolhidos. Na boca do mestre há outros textos tantos, mas esse eu separei para nós. Mas a palavra também, ela ecoa da boca, dos lábios do apóstolo Paulo. E eu gosto muito de um texto, eu quero compartilhar com você Romanos 8. Abram a Escritura, Romanos 8. Cantamos esse texto. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Mas o verso 33, encontraram? Romanos 8, verso 33. Paulo diz assim: quem intentará acusações contra quem? Os eleitos de Deus. Quem poderá intentar acusação contra os eleitos de Deus? Aqueles que foram chamados, escolhidos por Deus, aqueles que foram eleitos por Deus mesmo, são o quê? Justificados. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Mas antes, os versos anteriores, olha o que diz o verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Vamos ler comigo o verso 30. E aos que predestinou, a estes também, e aos que chamou, e aos que justificou. É por isso que ele diz no verso 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Que verdade preciosa. Mas em Efésios, capítulo 1, continue a paginar. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 3, e aí eu quero só conduzir a leitura até o verso 5. Efésios, capítulo 1, o verso 3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Verso 4, vamos ler juntos?
assim como nos escolheu nele, para ser santo, irrepreensíveis. Verso 5. Glória a Deus. O último verso, o último texto sobre aquilo que diz respeito aos que foram escolhidos, chamados, separados por Deus, está na boca do apóstolo Paulo também, mas agora em Colossenses, no capítulo 3, verso 12. Colossenses, capítulo 3, verso 12. Assim diz as Escrituras: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Nós somos eleitos, separados por Deus, antes da fundação do mundo, e nós devemos viver dessa forma. Vocês percebem que a maioria dos textos que eu utilizei são textos que nos remetem a uma dupla ação. Aqueles que são eleitos são santificados. Aqueles que são eleitos são aqueles que são santos, porque foram separados desse mundo para viver para a glória de Deus. Não há como dizer que nós fomos eleitos, não há como dizer que nós somos justificados, se a nossa vida não reflete esse status quo. Se nós dissermos, eu sou eleito, eu sou predestinado, eu sou salvo, e eu vivo uma vida ruim, porca, longe de Deus, uma vida como os gentios vivem, aqueles que não conhecem a Cristo vivem, nós precisamos perguntar, quando foi que isso aconteceu? Porque aqueles que foram eleitos vivem uma vida de santidade, não de perfeição, tá? Estou falando sobre perfeição. Eu estou falando sobre olhar e viver uma vida que agrade a Deus. Esses eleitos, esses que foram separados, que foram justificados, que foram salvos pela maravilhosa graça, apesar de serem separados pelo Senhor, eles moram em um lugar, eles moram em uma região. A primeira coisa que o apóstolo Pedro, ainda no verso 1, porque o nosso foco é apenas o verso 1, lança diante de nós, é que os eleitos, eles, em primeiro lugar, eles são forasteiros, ok? Ele diz, aos eleitos que são forasteiros. Qual é a ideia da palavra forasteiro aqui? A ideia é aquele que está de passagem, aquele que está no trecho, né, para o pessoal que trabalha no trecho. Mas ali não é o seu lugar fixo. Ele está ali, mas ele está naquele lugar de passagem. Ali não é o seu lugar definitivo. Ele está em um determinado lugar, mas ele não está ali para fixar-se. Então, Paulo diz que aqueles eleitos, aqueles que foram separados por Deus, salvos por Deus, eles, em primeiro lugar, são forasteiros. E Paulo vai usar Pedro vai usar o mesmo termo no capítulo 2, no verso 11. Olha o que ele diz no capítulo 2, verso 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Então, ele vai lembrar aqueles que são eleitos, separados por Deus, que eles, enquanto estivessem ali, morando onde estavam morando, ou em qualquer lugar, que eles eram forasteiros, que a sua habitação, o seu tempo ali, era um tempo curto,
E nós temos essas palavras na própria boca, nos lábios de Jesus. Abram as Escrituras em João, Evangelho de João, capítulo 15, verso 19. João, capítulo 15, verso 19. Como eu disse para vocês, essa é uma aula introdutória, então a gente vai trabalhar um pouco os textos. João, capítulo 15, verso 19. O verso 18 diz algo interessante. O verso 18 diz assim: se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós outros, o que o mundo fez? Odiou a mim. Você pode ler o verso 19? Seguraram? Os dois termos estão aqui. A escolha e, após a escolha, o retirar. Se vocês fossem do mundo, ou seja, se vocês fizessem parte desse sistema de coisa, se vocês estivessem como os outros, mortos em seus delitos e pecados, se a vida de vocês fosse a mesma, se vocês estivessem no mundo, o mundo amaria vocês. Não é? Porque eles amariam o que eram seu. Todavia, vocês não são do mundo. E por que eles não são do mundo? Porque Ele, Cristo, os escolheu. Você lembra que o contexto é o que vem antes do verso 16. Não foste vós que me escolhestes, e sim eu que vos escolhi. Aí no capítulo 17, na oração sacerdotal, nós temos o próprio Jesus, mais uma vez, dizendo, o verso 15 diz assim, olha o que Jesus disse na sua oração: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. O verso 16, ele continua dizendo, eles não são do mundo, como também eu não sou. Olha mais uma vez o paralelo, o Deus que nos tira desse mundo mal, espiritualmente falando, esse Deus que diz que nós não somos mais desse mundo, e diante desta verdade ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqueles que foram eleitos, separados, que o seu status quo não é mais esse mundo, são aqueles que vivem em santidade. Temos essas palavras na boca do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 12, no verso 2, o que ele diz? Não vos conformeis com esse século. Não vos conformeis, não tomem forma do mundo. Ele está dizendo exatamente isso. Porque vocês não fazem parte desse mundo. Aí em Filipenses, capítulo 3, verso 20... mais uma vez, o apóstolo Paulo traz à memória dos seus ouvintes a sua natureza em Cristo. Capítulo 3 de Filipenses, verso 20. Olha que lindo. E aí nós precisamos ler juntos esse belíssimo texto, não precisamos? Verso 20 diz assim, vamos juntos? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Que lindo! A pátria do cristão é uma pátria celestial. É os céus, de onde nós aguardamos quem? A volta, a segunda vinda de Jesus, o Messias, o Salvador. E o último texto é a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 14.
Verso 14 do capítulo 13 de Hebreus, o autor diz assim: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, que é a nova Jerusalém. Aquele que busca, aquele que deseja, aquele que quer, é aquele que tem uma vida nova e transformada. Mas percebam que aquele que tem essa certeza de que é um forasteiro, porque foi separado desse mundo, é aquele que, enquanto Cristo não voltar, ou enquanto Ele permanecer, ou permitir que permaneçamos vivos, nós estamos localizados em um lugar, geograficamente. Você no seu bairro, na sua região, servindo a Deus aqui na igreja de Jardim Primavera. E Pedro diz que aqueles eleitos, que eram forasteiros também, eles moravam ou estavam localizados em um lugar. E ele vai trazer de forma definitiva para quem ele estava escrevendo. Para crentes que estavam na região do Ponto, da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essas regiões, micro-regiões, têm uma região maior, que é a região que é chamada de Ásia Menor. Então, Pedro vai escrever para os crentes que estão localizados nestas cidades. Há algumas hipóteses de como o evangelho chegou até eles. Alguns dizem que chegou através de Paulo, na sua primeira viagem missionária, que ele chegou na Galácia. Outros dizem que foi antes, quando acontece a primeira grande perseguição dos judeus, por meio de Saulo, ainda jovem, em que todos os cristãos, menos a liderança, tiveram que sair de Jerusalém, e muitos daqueles que foram alcançados lá no dia de Pentecostes, depois da mensagem de Pedro, muitos eram dessas regiões. Outros dizem que fora até o próprio apóstolo Pedro. Mas não importa. O que importa é que havia essas igrejas. E essas igrejas eram compostas de eleitos, homens e mulheres, que estavam naquela região. Isso nos faz pensar que, apesar de termos o desejo, como Paulo tinha, de estar com Cristo, e eu acho que todos nós temos, né? Todos nós temos esse desejo. Mas Deus nos colocou em um lugar, em uma região, em uma família. E enquanto ali estivermos, nós precisamos nos lembrar que enquanto estivermos aqui, aonde Deus nos plantar, nós precisamos viver uma vida que glorifique ao nosso Deus. Eu quero encerrar esse nosso primeiro estudo trazendo à sua memória esta verdade, que enquanto nós estivermos aqui, enquanto aprouver a Deus nos manter nessa história, nesse tempo, nesse cronos, nós precisamos viver para a glória de Deus. Porque foi para isso que fomos criados. É isso que lá no Antigo Testamento, o profeta Isaías, no capítulo 43, ele traz a memória daqueles que eram seus ouvintes, daqueles que receberiam a mensagem. O verso 7 do capítulo 43 diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Deus diz que aqueles que Ele mesmo separou, aqueles que Ele mesmo escolheu,
que foram chamados por Ele, Ele criou para quê? Para a sua própria glória. Ele os formou e fez para a glória dele mesmo. Essa mesma verdade que Paulo diz em Efésios, no capítulo 1, verso 12. Você pode acompanhar comigo? Efésios, capítulo 1, verso 12. Lembre-se que nós estamos falando, voltando à questão da eleição, da predestinação, do Deus que escolhe, do Deus que traz vida àqueles que estavam mortos em delitos e pecados, do Deus que santifica, o Deus que adota. Ele vai dizer no verso 12, a fim, ou seja, ele diz que tudo aquilo que Deus fez, salvar pela graça, separar, justificar, ele diz no verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Ou seja, Deus nos salvou para que nós vivamos para a sua própria glória. E Paulo, um pouco antes, quando ele escreve a sua carta à igreja em Corinto, e nós precisamos nos lembrar que a igreja em Corinto estava vivendo dias difíceis, em que crentes estavam apostatando, ou aqueles que se diziam crentes se afastando, muitos cristãos tristes. O capítulo 6, verso 20, ele diz assim: porque fostes comprados. Aqueles crentes foram comprados por preço. Qual é o preço? Qual é o preço? O sangue de Cristo. Paulo lembra a eles: vocês foram comprados por preço. E como vocês foram comprados, final do verso 20 ele diz: agora, pois, glorificai a Deus em vosso corpo. E o último texto, no capítulo 10, verso 31, Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Você vai comer? Coma para a glória de Deus. Você vai beber? Beba para a glória de Deus. Mas ele vai expandir isso e dizer: ou você faça qualquer outra coisa. Tudo o que você colocar no seu coração para fazer precisa ser para a glória de Deus. Que Deus nos ajude em meio aos dias tempestuosos, adversos, nós permanecermos firmes, sabendo que fomos separados pelo Senhor de todos os povos da terra, sabendo que a nossa jornada aqui é breve, porque nós somos forasteiros, nós não devemos fincar as estacas nesta terra, sabendo que enquanto estivermos aqui, devemos viver para a glória de Deus, que Ele nos ajude, porque mesmo diante das perseguições que aquela igreja estava sofrendo, o apóstolo Pedro não começa falando sobre as perseguições, ele começa dizendo sobre vocação, sobre chamado, sobre eleição, sobre modo de vida, que eu e você possamos viver para a glória do nosso Deus. Quero te convidar a fechar os seus olhos mais uma vez, e nesse término, lembrar que não foram vocês, não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas Ele que nos escolheu. Ele chamou Pedro para ser apóstolo, Ele chamou você para ser cristão.
Ele chamou você para uma vocação. Portanto, quer os dias sejam tranquilos, quer os dias sejam difíceis, você é quem Jesus te chamou para ser. Não esqueça jamais que o Senhor é contigo todos os dias. E Ele te chama a viver uma vida para a glória do seu nome. Querido Deus, nós louvamos e bendizemos a Ti. Agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de juntos estarmos aqui em Tua casa. Nesse primeiro momento em que nos dedicamos, ó Deus, à introdução desse texto gracioso, desta carta em que temos ricas palavras que procedem de Ti para a igreja, que nós possamos aprender e crescer na graça e no conhecimento. E que entendamos, ó Deus, que em Cristo não somos nós mais que vivemos, mas é o próprio Cristo que vive em nós. Dá-nos bom ânimo, força, vigor, para vivermos uma vida bem vivida. E uma vida bem vivida é uma vida em santidade, uma vida que reflete aquilo que na eternidade recebemos de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Mais uma vez agradecemos e te pedimos, Pai, leve-nos para os nossos lares, guardados pelo Teu santo e glorioso Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.